As raízes latinas movem moinhos, ou melhor, movem muitos idiomas e as línguas dos falantes pelo mundo. Oui, monsieur, as nações que viviam sob o domínio de Roma foram sendo divididas uma a uma e seus resquícios na língua ficaram ali presentes. A aparência, a similaridade, l'écriture. Oui, madame, com o passar do tempo, a França também colonizou por aí. América, África, Ásia, Oceania, muito de nossos irmãos e a língua acabou chegando até aqui. Ma chérie, olha o mundo aí, todos se comunicando. Venez avec moi, vamos descobrir um pouco sobre a gente e la langue française. Para nossa língua existir como a conhecemos hoje, a influência de outros idiomas foi essencial. Magnífico! Sim, meu caro colega, com a queda do Império Romano no século V, as nações vizinhas que viviam sob o domínio de Roma foram gradualmente se dividindo. E no que tange ao francês e ao português, eles apresentam similaridades, pois são ambos derivados do latim. Mais tarde, no contexto da colonização e do imperialismo existentes no final do século XIX, a França se lança enquanto potência colonizadora no mundo. Isso a gente já sabia, dona Norma. O Raizinho já disse, né? Que mais que tem aí? Oh, relaxa, treta. E continue, por favor, dona Norma. Bem, mesmo tendo se desenvolvido de forma distinta, estas línguas apresentam algumas semelhanças, como, por exemplo, o mesmo alfabeto, composto por 26 letras, o que torna possível um mesmo sistema de escrita. Massa demais! Outra similaridade é a existência de vários tempos verbais no passado, também a concordância entre gênero e número e a conjugação, que varia de acordo com a pessoa, que pode ser a primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Creio que vale destacar também as influências francesas em nossa história brasileira, nos campos político, econômico, social e cultural. Justo. A Revolução Francesa, por exemplo, tem alguma influência no nosso processo de independência. E a nossa arquitetura e nossa moda também tem essa influência. Amigos, dizem que até nosso modo de pensar a universidade foi um pouco influenciado pelos franceses. Ah, o senhorito está mais maleável agora, não é? Evidências. Contra elas não há dúvidas. Ui. Eu, enquanto treta, aceito as influências, Chuchu. Só não quero viver somente à base de regras. E eu, enquanto guardião, detentor de algum conhecimento, digo que você precisa parar com esses preconceitos com a norma culta. Ah, pronto. Viajou na minha agora. Me deixa com minhas ideias aqui e vai catar coquinho por aí. Olha só vocês, cheios dos sujeitos, dos verbos e esbanjando predicados. E por falar nisso, vocês sabiam que em nível sintático, ou seja, quando estudamos as palavras enquanto elementos de uma frase e as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem, o francês, assim como o português, possui a mesma estrutura de composição nas frases: sujeito mais verbo mais complemento. Os nossos famosos e por vezes temidos sujeito e predicado. O sujeito será simples quando for constituído por um só núcleo, como por exemplo nas frases: o abajur vitoriano foi herança materna ou o bidê não está limpo. O sujeito será composto quando ele for constituído por dois núcleos ou mais, como por exemplo nas frases: crochê e tricô são ótimos hobbies ou patê e purê são aperitivos rápidos e fáceis de se preparar. Quando eu digo eu irei à matinê amanhã, o sujeito é expresso, pois ele está explícito no enunciado. Agora, quando eu digo amanhã viajarei para Lyon, na França, o sujeito é oculto, porque ele pode ser deduzido pelo contexto da frase. Quem viajará para Lyon amanhã serei eu. Quando quem pratica a ação é o sujeito, dizemos que temos um sujeito agente, como por exemplo na frase Edith Piaf cantarolava pelas ruas de Paris. Agora, se o sujeito sofre as ações expressas pelo verbo, ele será paciente, como por exemplo na frase o petit gâteau queimou no forno.
E por fim, o sujeito será agente paciente quando ele fizer as ações expressas pelo verbo reflexivo e ele mesmo receber os efeitos dessa ação. Como, por exemplo, nas frases o garçom feriu-se no trabalho e Maria Antonieta se trancou no quarto. E por último, para que o sujeito seja indeterminado, teremos que não indicar o agente da ação verbal, como por exemplo na frase foram todos alegres ao Moulin Rouge. Acho que com esses exemplos já dá para ter uma base, né? Então aproveita e se joga nos sujeitos. Pegou meio mal, né? Estudem bastante, galera! O francês e o português possuem de fato estruturas muito parecidas na construção das frases. Mas além dessas similaridades que a gente já falou aqui, o francês está presente na nossa culinária, na nossa moda e nos nomes de objetos do uso cotidiano. Tout est possible, ou seja, tudo é possível. Nosso idioma possui uma história e os rastros de suas influências linguísticas podem nos surpreender sempre. Se liga, à la prochaine e à bientôt!